E se fôssemos dividir a economia por segmentos, qual segmento é objeto de maior concentração de queixas? É a indústria, o comércio, os serviços? Onde é que se localizam os... Por incrível que pareça, a demanda maior hoje são serviços. Ou seja, a gente trabalha com imaterial. São coisas que não foram pedidas pelo consumidor, são ali planos que não foram divulgados. Ou seja, nós não temos hoje uma demanda muito grande de produto, ou seja, falha de produto ou defeito em produto. Nós temos falha de serviço. Ou seja, como eu disse no começo, a tarifa que não foi demonstrada, o serviço que não foi contratado, aquela taxazinha que não estava descrita no contrato. Então, hoje, o que a gente tem de demanda são serviços, ou seja, a má prestação desse serviço. Mas o usuário, por exemplo, do transporte urbano, Sim. que se sente lesado porque o ônibus não para, o idoso que pede que o motorista arranca, esse tipo de problema chega ao PROCON? Infelizmente não, mas deveria. Essas reclamações deveriam porque são prestadores de serviço, além de serem concessionários do serviço público. Nós precisávamos receber essas denúncias até para fazer uma fiscalização mais efetiva, porque ali há um contrato, ou seja, há um interesse de pegar aquela condução, um pagamento por aquele serviço e a prestação do deslocamento de um ponto até outro ponto. Mas essas reclamações não chegam. O que chegou até nós, que eu posso citar como exemplo, foi o caso da Fácil, no atraso da recarga dos cartões. E nós multamos. No caso aqui em Brasília. No caso aqui em Brasília, nós multamos. Explica para o nosso telespectador que não é de Brasília o que é Fácil. A Fácil é uma associação dessas concessionárias do serviço público de transporte, que regulou esse sistema do que nós chamamos Brasília Integrada, ou seja, são todas as empresas que prestam serviço que aderiram àquele cartão magnético para fazer em troca do dinheiro. Então há essa recarga do cartão. E estava havendo um atraso na recarga desses cartões. Para os estudantes. Principalmente para os estudantes, mas havia também para alguns outros usuários. Então nós intervimos aplicando penalidade à Fácil por esse atraso. Porque se não há como fazer o repasse, ela precisava divulgar isso, até porque esse interesse, a gente não vai entrar no mérito se é repasse ou não é repasse do governo público. A Fácil, como detentora dessa situação, deveria informar ao consumidor que ela não poderia recarregar, e não fez. E em não fazendo, ela fere uma norma do Código que fala da prestação adequada do serviço. Então nós intervimos nesse sentido para que ela, ao menos, informasse quando poderia ou se poderia. E vocês, os PROCONs estaduais, trocam informações, trocam experiências, tem um tipo permanente de intercâmbio que haja no sentido de melhorar o sistema como um todo? Temos. Nós fazemos 3 ou 4 reuniões anuais, que os PROCONs do Brasil inteiro vêm até Brasília ou um local escolhido para fazer um balanço de como é que está o sistema de defesa do consumidor. E nós também temos cursos esporádicos ministrados pelo DPDC, onde nós encaminhamos os servidores para que façam atualização, reciclagem. E aqui no DF nós estamos com uma inovação. Nós estamos implantando e já trabalhando a Escola Distrital de Defesa do Consumidor, que vai trabalhar justamente nesse aspecto de capacitar o servidor e também orientar o consumidor. Então nós estamos aqui com um projeto que é com base na Escola Nacional de Defesa do Consumidor, a Escola Distrital. Então nós temos essas reuniões e essa capacitação, tanto para o servidor quanto para o consumidor. E vocês que integram o sistema de defesa do consumidor, estão satisfeitos no sentido de que têm condições boas de trabalho para poder atuar com eficácia no setor? Hoje nós estamos adequados, mas poderia ser bem melhor. Acredito que a ideia é que a gente avance nessa implementação do sistema. E aqui no DF nós temos a novidade, não sei se os senhores sabem, vamos ter o concurso público para a carreira do PROCON, ou seja, já é um avanço para a defesa do consumidor, que agora o PROCON vai ter uma carreira própria, servidores especializados nessa carreira, ou seja, contratados com essa finalidade, ou seja, para a fiscalização ou para a análise e defesa do consumidor, o que é um avanço para a defesa do consumidor distrital, ou seja, vai tornar
esse aparelhamento melhor. Ou seja, vai ter um servidor de carreira ali especializado na área. E qual será a exigência do ponto de vista acadêmico? Curso superior, qualquer que seja, ou alguma especialidade específica? Nós vamos ter nesse concurso 3 modalidades. Vamos ter o técnico em defesa do consumidor, nós vamos ter o fiscal, que eu acredito que esse seja para qualquer nível superior. Nós vamos ter o analista de defesa do consumidor com uma especialização em direito, que é o analista de direito do consumidor que vai trabalhar nos processos. Então nós vamos ter o analista de defesa do consumidor âmbito geral administrativo e um específico com formação em direito para tratar justamente dos processos e desse trâmite processual lá. E já se sabe que nível salarial será praticado? Nós já sabemos, começa, eu não vou te dar um dado preciso, mas começa, acho que a partir de 5 mil e poucos reais é a carreira. Agora o concurso é local, O concurso é local, DF. Em outros estados, está se tomando esse tipo de iniciativa? Está se com essa perspectiva? Sim, os PROCONs estaduais estão se aparelhando nesse sentido de criar a carreira, porque isso dá ao consumidor uma segurança da continuidade da política. Ou seja, eventualmente o PROCON, por estar ligado a uma secretaria ou está vinculado a um órgão governamental, fica também sujeito à política que aquele governante vai adotar para aquele mandato. Com a carreira, o consumidor tem a garantia de que pelo menos aquela política que está sendo implementada vai ser mantida pelos servidores que estão ali efetivamente. Ou seja, a implementação disso é para que essas diretrizes que a gente tem implantado, que a gente tem recebido, deem continuidade independente do governante que esteja ou da alocação de cargos em comissão naquele órgão, como vai ser o caso do PROCON e como é o caso da grande maioria dos órgãos, um servidor indicado para chefiar aquele departamento, mas com a carreira se mantém pelo menos a política. E Enoque, se eu lhe perguntasse, passados 20 anos da aprovação do nosso código, comparativamente a outros países, o Brasil está bem nesse campo da defesa do consumidor? Está bem. Eu posso até citar para você que alguns países vêm ao Brasil estudar a nossa forma de defesa do consumidor. Tendo como exemplo, os alemães vêm muito aqui ver a nossa forma de atuar em defesa do consumidor. Nós estamos com uma legislação bastante atual, apesar dela ter 20 anos, para uma lei relativamente novo, uma lei, inclusive, que veio modificar um paradigma. Nós tínhamos a defesa do consumidor a partir do ponto de vista civilista, ou seja, abrangente, com prazos do Código de Processo Civil, e com a defesa do consumidor se criou essa especialidade. Posso citar como exemplo aqui, talvez a maior inovação do Código foi a inversão, daquilo que a gente chama inversão do ônus da prova. Explico. Numa demanda comum, se eu lhe demandar, eu tenho que provar o meu direito. Na demanda do consumidor, se o juiz entender lá no âmbito judicial que ele é hipossuficiente, que ele é vulnerável, ele vai determinar que você, empresa, prove que eu não tenho razão. Então veja como é mais fácil a defesa do consumidor a partir do ponto de vista que você, fabricante, comerciante ou produtor, tem a capacidade técnica e conhece o produto, demonstrar se ele tem ou não tem defeito, do que eu, consumidor, ter que montar laudos e mais laudos para demonstrar que esse produto que eu comprei não tem defeito. Olha que coisa avançada, que coisa nova para o direito, porque regra geral se eu estou demandando, eu provo o meu direito. Lá no judiciário, em defesa do consumidor, não. Você demandado, prove que ele não tem direito. Então isso é uma inovação muito grande. Além de trazer no corpo da lei o que a gente chama de hipossuficiência e vulnerabilidade. O que é isso? É considerar o consumidor parte frágil, parte que não tem essa capacidade técnica, parte que não tem elementos para provar que produto A ou produto B tem defeito ou que aquele serviço está sendo mal prestado. Ou seja, veja, aqui eu tenho um conglomerado e aqui eu tinha um consumidor. Com essa legislação eu peguei o consumidor e coloquei aqui. Olha que coisa nova. Ou seja, tratando de igual para igual com uma grande empresa que contrata um grande escritório, que contrata uma grande banca, que tem sempre ali ao seu dispor técnicos que podem querer demonstrar que aquele produto realmente não tem um defeito que seguramente a gente vê no dia a dia. Quer dizer que você diria ao consumidor brasileiro, ao cidadão que nos assiste, que se for lesionado, procure o PROCON, porque vai ser atendido, bem atendido, e muito provavelmente será ressarcido naquele prejuízo. Com certeza. Os consumidores que se sentirem lesados podem procurar o PROCON. O PROCON vai estar sempre atuando nesse sentido. É a nossa busca, é a nossa política. Do DF, o site qual é? www.procon.df.gov.br. E tem um site nacional?
Tem um telefone nacional? Não, não tem. Então, em cada estado, procurar... O PROCON estadual, mas geralmente houve uma uniformização para o telefone 151, ser o telefone dos PROCONs. Ressalva alguns estados que tem uma diferenciação, mas na grande maioria é o telefone 151 de contato do PROCON. Enoque, obrigado pela entrevista. De nada. Vocês acabam de assistir uma entrevista sobre os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor com o diretor jurídico do PROCON DF, Enoque Barros. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.